A terça-feira foi de muitas emoções no futebol. Na noite de terça, mais especificamente, teve um jogo épico de Libertadores, de mata-mata de Libertadores, oitavas de final, com o Independiente Rivadavia pegando o Fluminense pela quarta vez na temporada, fazendo aí 2 jogos na fase de grupos da Libertadores e agora 2 jogos nas oitavas de final, e deu Fluminense, apesar do empate no tempo regulamentar, 1-1 tudo igual, empatando também no Maracanã em 0-0, o jogo foi para os pênaltis e o Fluminense avançou, mandou os argentinos embora da Libertadores, o time sensação, o que pode até facilitar para a saída de alguns nomes importantes desse elenco para outros clubes maiores, né, no futebol sul-americano. Tá fora da Libertadores, então, Independiente Rivadavia. E na Série B do Brasileirão rolou também o jogo entre Náutico e Ceará, com presença ilustre nos aflitos de Nick Nurse, o novo treinador de LeBron James, no Philadelphia 76ers, estava lá com a sua esposa nos aflitos assistindo Náutico e Ceará. Na Série B, jogo importantíssimo na luta contra o rebaixamento para a Série C. Então nós vamos dar uma geral nesses 2 jogos, né? O Ceará perdeu, o Náutico venceu por 1-0, e nós vamos falar primeiro sobre o Fluminense e Rivadavia, depois a gente começa a falar também sobre a Série B, sobre Náutico e Ceará. Indo aqui então pela ordem cronológica, o Fluminense consegue uma classificação importantíssima, porque chega a uma quartas de final de Libertadores, o que é sempre muito grande, e contra um time que era a sensação no campeonato, e com um roteiro muito complicado, até pelo contexto de ter jogado com 1 a menos boa parte do segundo tempo, quando o jogo ainda estava 0-0. O Canóbio foi expulso, né? E o Canóbio precisa ser cobrado, gente. Assim, não foi a expulsão mais abestada de todos os tempos, não foi uma expulsão no nível da que ele teve na Copa do Mundo contra a Espanha, né? Um jogo em que ele claramente queria ser expulso praticamente, e que nem teve tanto impacto no jogo como teve essa, né? Mas o Canóbio, ele é um ser humano, é um cidadão bem difícil de lidar, e que no campo de futebol, né? Na vida eu sei lá, mas no campo de futebol ele é bem difícil de lidar. E dessa vez 2 faltas que ele não precisava, gente. E aí, sendo sincero também aqui, vamos falar, o Canóbio como atacante não é nenhum dos maiores primores da história do futebol brasileiro, né? Para combinar. Não é um jogador ruim, não é horrível, mas ele não é um craque, não passa perto, né? Estão de acordo? Beleza. Aí muito se justifica no Canóbio em campo pela ajuda defensiva, né? Ajuda tática, a doação que ele tem pra voltar. Se for pra voltar e ser expulso, aí meu filho não ajuda, né? Aí realmente fica complicado. Mas a gente vai falar sobre isso, porque na verdade talvez tenha ajudado sim. Mas obviamente não é por isso que tem que passar pano para Agostinho Canóbio. Tem que ser cobrado 2 faltas que eram para cartão, talvez desse para ter contemporizado um pouco mais ali a arbitragem, mas não dá para dizer nenhum absurdo não, na expulsão do Canóbio. Mas é uma classificação gigantesca por causa disso, porque jogou com 1 a menos e chegou a ficar com 1-0 no placar, jogando com 10 contra 11. Mas antes disso, no primeiro tempo, bora dar uma volta aqui para analisar o que foi o primeiro tempo. O Fluminense ficou mais com a bola, como era esperado, é um time que culturalmente, né, vem tendo mais essas características com seus últimos treinadores que gostam de ter a bola, o Fernando Diniz, o Renato Gaúcho, o Luiz Beldia, o Marcão, que está ali muito enraizado nessa cultura, pegou muito provavelmente desses nomes e mantém aí um time que tem mais a bola. Mas o Rivadavia tinha toda essa questão de ser um time que não está nem aí para não ter a bola. Na verdade, ele prefere. O Rivadavia chegou a tentar incomodar, teve alguns momentos bons no jogo, né? O time do Rivadavia conseguiu não ser encurralado pelo Fluminense, e aí fica até uma questão, o Fluminense dominou o primeiro tempo? Acho até que mais sim do que não, mas tem muita gente que vai olhar para esse primeiro tempo e vai dizer, dominou, mas faltou ser um pouco menos inofensivo com esse domínio, né?
porque dá para se olhar deste viés também. O Fluminense poderia ter conseguido ser mais agressivo com o domínio de posse de bola que ele teve no jogo. E aí a gente não viu o Hulk, por exemplo, com tantas oportunidades, a gente não viu a bola chegando mais, o Soteldo indo tanto pra cima. O Soteldo foi bem no jogo, até armando e tal. O Ganso foi bem no jogo. O Hércules pra mim foi o melhor em campo, mas muito de controle, pouco de machucar a defesa adversária, digamos assim. E aí, dessa maneira, o jogo foi 0x0 pro segundo tempo. O Rivadavia ainda conseguiu dar uma pressionada no final, né, com algumas bolas paradas, chegou a incomodar a defesa do Fluminense, que lidou bem com isso também, não teve grandes sustos. O Fábio não teve que virar herói ainda, digamos assim, mas Ignacio, Thiago Silva, seguros ali atrás, né, na defesa do Fluminense. Quando temos a expulsão de Agostinho Canóbio no segundo tempo, o time do Rivadavia passou a ter mais a bola. E claramente o time não estava preparado para isso. O Rivadavia não tem a característica, é um time que joga em transição, joga sem a bola mesmo e joga para buscar os contra-ataques em busca de realmente aproveitar os erros do adversário, pegar o adversário com as calças curtas, digamos assim. E parece que realmente não existia repertório para jogar com a bola. O time passou a ter mais posse, mas praticamente na hora de definir era só jogada de lançamento para dentro da área de qualquer jeito. Realmente baixíssimo repertório. Então acho que isso virou um contexto do jogo. Foi um tiro que saiu pela culatra para a equipe do Independiente Rivadavia ficar com um jogador a mais, porque na prática o jogo se desenhou de uma forma ruim para eles. O Marcão fez as substituições e o time do Fluminense ficou mais leve para poder partir em transição. Então, a partir do momento em que o Fluminense ficou com a menos, o jogo mudou. O que era o jogo até ali? O Fluminense fazendo o jogo dele de ter a bola, o Rivadavia fazendo o jogo dele de não ter a bola. E aí faz parte, cada um faz o seu jogo, é um enfrentamento ali de o que cada um quer fazer e vamos ver quem se sai melhor. Beleza. Com um a mais, tudo se inverteu pro Rivadavia e tudo se inverteu pro Fluminense com um a menos. Só que o Rivadavia não soube lidar com o jogo invertido, não soube ter o repertório para jogar de outra forma. Nessa outra forma, ficando mais com a bola, parecia não saber o que fazer, e o que fazia era jogar a bola dentro da área de qualquer jeito, com uma defesa forte para fazer os cortes do Fluminense. Como eu disse, já no primeiro tempo estavam bem o Ignacio e o Thiago Silva principalmente. Você ficar jogando a bola dentro da área toda hora para o Thiago Silva cortar um pouco efetivo no geral. E o Fluminense não, o Fluminense soube se adaptar a jogar de outra forma, soube colocar jogadores mais leves, né? O Lúcio Acosta, que é um jogador muito mais intenso do que o Ganso, e o Serna do que o Hulk. Então o jogo ficou mais favorável para o Fluminense poder partir em velocidade no contra-ataque, e aí foi exatamente assim que o gol saiu. Né, o Hércules participando ali, a movimentação, inclusive precisamos falar de Thiago Silva, né, inevitável que quando ele se aposentar, que infelizmente está mais perto do que longe, ele vai virar um treinador gigantesco. Inclusive não duvido que estaria sendo preparado o caminho com o Marcão, ainda mais com esses resultados que ele está tendo. Conseguiu botar mais ânimo pro time depois da saída do Zubeldia, a virada que fez contra o Palmeiras, a vitória, a classificação com toda essa história épica contra o Rivadavia. Não duvido que esteja pelo menos sendo cogitado dentro da diretoria do Fluminense de deixar o Marcão até o final do ano e no ano que vem o Thiago Silva assumir, né, se ele decidir se aposentar mesmo. Eu acho bem possível que isso seja o plano. Mas vamos ver aí os próximos capítulos se vai rolar algum movimento nesse sentido ou não. Mas precisamos falar que dentro do campo o Thiago Silva foi muito bem ali, como se fosse um técnico. Não é a primeira vez que a gente vê isso, né? Na Copa do Mundo de Clubes do ano passado, a gente viu ele ajudando o Renato Gaúcho na parada técnica, na pausa para hidratação, e agora falando pro Marcão inverter as posições dos jogadores que tinham entrado.
do Soteldo com o Lúcio Acosta, na verdade, se eu não me engano. E nessa movimentação de todo mundo ali no ataque, foi que saiu na cara do gol com muita velocidade, que era justamente o motivo para ele entrar no jogo. Kevin Serna bateu no gol e fez 1-0 com o Fluminense com um jogador a menos, justamente conseguindo se adaptar ao jogo sem a bola, ao jogo de transição, e o Rivadavia não conseguindo se adaptar bem ao jogo com a bola. Depois, o Serna até perde um gol, né? Depois que já estava 1-1, ele consegue roubar uma bola dentro da área e isola. O Serna poderia ter sido o herói da noite, ele deixou esse papel pro Fábio, mas depois, né? Mas o Serna entrou bem demais, entendo também quem escolherá ele como o melhor jogador em campo. Pra mim foi o Hércules, que já estava muito bem desde o primeiro tempo nesse jogo de controle e depois participou do gol, né? Foi ali bem importante, deu assistência pro Kevin Serna e participou num geral muito bem do jogo, o Hércules pra mim. Inclusive sendo muito inteligente em lances para não ser expulso, diferentemente do Agustin Canóbio, né? Sabendo, inclusive, fazer o seu papel bem, mesmo com um cartão, mesmo estando pendurado. Papel de marcação, inclusive. E aí, teve um pênalti bem do polêmico, né? Eu vou continuar confessando aqui pra você, sempre que tiver um pênalti polêmico assim, que eu realmente não sei, porque quase toda semana me dizem uma coisa diferente em cada transmissão que eu vejo. Eu não sei se tem orientação em cada campeonato, e aí daqui que decore tudo. As regras mudaram muito várias vezes. De fato, mais tarde, né, no jogo do Ceará, que a gente vai falar já já, tem um gol do Derek do Náutico, que bate na mão, e aí de fato, se bate na mão e a pessoa mesmo faz o gol, não vale, é indiscutível. Mas ali eu acho que não sei nem se bate direto na mão, se não bate em outro lugar primeiro, se a própria distância curta, que a Renata Royal falou muito na transmissão, o movimento é mais de tentar recolher do que de qualquer coisa, e pra mim é tudo muito natural, né? Não tem esse tal do movimento de posição antinatural. Então, pra mim, no que eu mais acho correto e no que eu mais acho que faz sentido com o que eu sei de regra, é que não seria pênalti, mas a arbitragem foi lá e deu. E isso acontece muito também porque o Rivadavia, por mais que não tenha se adaptado ao fato de estar com a mais, ao fato de ter que jogar mais com a bola, ele foi um time que conseguiu ter muito mais volume, né? E aí quando você tem tanto volume assim, obviamente a defesa adversária também não vai conseguir tirar tudo, 100%, né? É aquilo, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. E aí teve o pênalti, que ainda é discutível, foi gol. O Arce bateu lá, sai da Libertadores com 9 gols e artilharia até agora, né? Mas aí fomos pros pênaltis. O Agostinho Canóbio poderia ter botado tudo a perder, porque com um a mais o Rivadavia teve o volume suficiente para conseguir empatar. Mas aí foi noite de Fábio, foi noite de um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, aos 45 anos, vivendo uma noite mágica dessa, pegando 2 pênaltis, salvando a pele do Lúcio Acosta, que na eliminação da Copa do Brasil já saiu vaiado, né? Acho que pegariam muito no pé dele o torcedor do Fluminense, se o Fluminense fosse eliminado ontem com um pênalti perdido por ele, mas não foi o que rolou, graças ao Fábio. Tem que pagar o bicho pro Fábio aí, o Lúcio Acosta, né? Mas no final o Fluminense passa, e passa com muito ânimo. A energia, assim, a vibe do time, a empolgação de todo mundo envolvido no Fluminense nesse momento tá muito alta depois dos últimos 2 resultados, contra o Palmeiras e contra o Independiente Rivadavia. Então, realmente, tendência talvez até de crescimento para a temporada do time do Fluminense, que estava realmente para mim no esgotamento do trabalho com o Luiz Subeldia. Então deixa aí nos comentários o que tu achou de toda essa classificação do Fluminense, o que tu gostou mais, o que tu gostou menos, o que tu achou disso tudo. Faltou realmente ser menos inofensivo no primeiro tempo, quando teve mais controle do jogo. Diz aí toda a tua análise
sobre Fluminense e Independiente Rivadavia. Rivadavia eliminado, Fluminense classificado para as quartas da Libertadores. E já vai deixando o like também no vídeo, se inscrevendo no canal e mandando para todos os seus amigos darem a opinião deles também, porque agora nós vamos começar a falar de Série B, nós vamos falar de Náutico e Ceará. O Nick Nurse assistiu esse jogo lá nos aflitos, isso é muito, muito curioso, mas é um jogo que é uma vitória importantíssima para o Náutico, tá? Porque o Náutico poderia ser ultrapassado, poderia ser colocado na beirola da zona do rebaixamento, eram dois times ali na briga direta, era um confronto direto contra o Z4, o Náutico era o 15º, o Ceará o 16º, e o Náutico venceu, né? O Náutico conseguiu a vitória por 1-0, construída num primeiro tempo em que ele poderia ter construído até mais. O Náutico foi muito, mas muito melhor que o Ceará no primeiro tempo, conseguiu produzir muito mais mesmo, assim, realmente, num geral, o Náutico poderia ter construído até uma vitória mais ampla contra o Ceará no primeiro tempo, porque no primeiro tempo o Ceará até começou também tentando ali ser um pouco mais laicar o jogo, mas ao passar dos minutos foi cada vez dando só mais Náutico, e principalmente Náutico pelo lado direito, lado esquerdo da defesa do Ceará, que fez mudanças no time nas últimas semanas, nos últimos meses, e trouxe reforços para o lado esquerdo da zaga, que ontem tinha os seguintes nomes escalados ali, né, no lado esquerdo da zaga, era o Gabriel Rocha e o Sávio. E assim, toda hora passou quem quis por ali, tá? E aí é principalmente na conta do Sávio, vamos deixar bem claro, mas obviamente não pode passar iliso das críticas do Gabriel. Mas na hora que queria e do jeito que queria e toda hora queria, obviamente, né? Só jogou por ali com o Derek, com o Giancarlo, às vezes o Anderson passando também. Então foi realmente um lado muito vulnerável defensivamente do Ceará. E aí toda hora era chegada por ali, cruzamento para dentro da área, vindo da linha de fundo, e bate-rebate, bate-rebate. E a sorte do Ceará é que, no geral, estavam muito bem para cortar essas bolas, o Júlio César e o João Gabriel. Os dois ali voltando para bloquear estavam muito bem. Realmente fizeram um bom jogo. O Luiz Otávio, de certa forma também. O Richard fez boas defesas, apesar de que, né, espalmou umas para frente, mas enfim, impediu os gols no geral. Teve gol que acabou sendo anulado, que seria de uma espalmada para frente, e teve um pênalti ali que eu também não entendi. Foi uma confusão por causa da arbitragem, né, esse jogo, por causa de que, teoricamente, as regras novas na Série B só seriam aplicadas ano que vem, e aí, no final das contas, tivemos elas aplicadas ontem, até regra que não existe, porque eu não sei o que foi o motivo do árbitro mudar o pênalti do Luiz Otávio do Luizão, né? O Luiz Otávio, que é o Luizão, porque aqui na escalação que eu tô vendo tá o nome Luiz Otávio, que é como ele sempre foi chamado. Aí já tem o Luiz Otávio no Ceará, aí começou a chamar ele de Luizão. Mas eu não sei como, porque virou arbitragem home office, porque não foi pênalti, não foi nem dentro da área o lance, tá? E foi falta de ataque. Era uma bizarrice que estava sendo marcada, de fato, que foi desfeita e tal, mas geralmente isso é desfeito com o árbitro indo lá olhar no vídeo, e não foi no que aconteceu. No gol de mão anulado, tudo bem, bateu, o VAR só avisa no ouvido, que é objetivo. Lance assim, precisa dar olhada lá, e aí realmente o Jean Carlos até falou, não sei que regra é essa, e aí falou de todas as outras coisas que ele disse, realmente novidades, dá pra passar um pano, digamos assim, por causa disso. Mas aí teve choque de cabeça com o Richard, e ele ficou, né? Ficou inacreditável, assim, realmente precisa ser muito criticado. O médico que atendeu o Richard, que não levou ele embora do jogo, na mesma hora, não tem justificativa. Já tá acabando o primeiro tempo, que se lasque. Ora mais. Ainda mais que existe uma regra pra preservar os clubes disso, não tem mais, tipo, não importa. Você ganha uma sexta substituição, você ganha uma quarta parada para fazer as substituições, então não importava. Espera o intervalo para não contar a parada, não faz diferença.
Nenhuma. Então, é inacreditável que o Richard tenha terminado numa dessa. O Ceará até, né, porque primeiro tem que pensar na saúde dele. E aí, ele mesmo quis ficar, tudo bem, tal, mas que se lasque. Não fica, não é pra ficar. E aí, ele pega e fica, ainda leva o gol numa dessa, tonto, ninguém sabe, provavelmente. E aí o Ceará ainda se prejudica, porque tinha um goleiro que acabou de levar uma pancada na cabeça e claramente estava incapaz de continuar em campo. Joga, dá pra cravar que o gol não sairia? Não, realmente é um gol ali normal e tal, não tem uma falha escancarada do Richard, mas tudo foi horrível envolvendo esse lance, tudo, absolutamente tudo. Não existe justificativa pro Richard ter terminado o jogo em campo no primeiro tempo. No segundo tempo entrou o Matheus lá, Matheus o nome dele, o primeiro jogo do Ceará que eu vi com esse é o Matheus Nogueira, isso aí. Entrou bem até no segundo tempo, falando mais aqui sobre o jogo, com passada a indignação sobre o protocolo aí da concussão. O gol foi do Léo Índio, que foi um dos melhores em campo, talvez o melhor em campo, porque no segundo tempo também o Ceará cresce de produção e ele vai bem na defesa. Então acho que é o melhor jogador em campo, o Léo Índio. E com isso o Náutico se recupera, né, um pouco mais na Série B com essa vitória. Sobe para a 14ª colocação, ultrapassando o Cuiabá, que tinha vencido o Ceará na rodada passada. Se o Ceará tivesse vencido os 2 últimos jogos, ele estaria com 31 pontos, o Cuiabá estaria com 27 e o Náutico com 27. O Ceará estaria bem melhor ali na frente deles, ainda estaria na frente do Botafogo de Ribeirão Preto, que tem 30. Agora, tá todo mundo com 30. Botafogo, Náutico e Cuiabá. O Ceará tá com 25. E o Avaí, que é o primeiro ali na zona do rebaixamento, tá com 24, né, em 17º. Então tá bem perigosa a situação pro Alvinegra de Porangabuçu. Né, que realmente ficou aí deixando a desejar nessa temporada como um todo. No segundo tempo, Daniel Paulista fez substituições. Essas substituições tiveram um bom impacto no Ceará. O Lucas Mugni entrou muito bem. Inclusive, sendo bem sincero, num jogo que você não tinha o Vina, não dá para o Lucas Mugni não ser titular. Eu acho que o Ceará tem um elenco que é abaixo do nível ideal e em qualidade mesmo dos jogadores, e que quando você tem um elenco com tão pouco recurso técnico, não dá para não jogar com 2 dos melhores jogadores tecnicamente que você tem, que são o Vina e o Mugni. Você tem esse nível de qualidade no seu elenco, que num geral é escasso de qualidade, não podem ficar sem jogar. O Vina não estava disponível, né? Mas o Mugni começou no banco e quando entrou no segundo tempo mudou o jogo, mudou completamente. O time do Ceará cresceu demais com o Lucas Mugni na segunda etapa. E o Júlio entrou junto com ele, teve um pouco menos de impacto e tal. Mas o que eu tenho de mais crítica pro Daniel Paulista nesse jogo é o Renzo Lopes ter terminado entre os titulares. Ter terminado o jogo, né? Ter terminado o jogo jogando aí. E porque foi muito mal, não acertou absolutamente nada. No começo do jogo, naquele momento em que o jogo ainda estava um pouco lá e cá, que eu falei, o Renzo Lopes perdeu um gol sem goleiro. Óbvio, tem muito do mérito do Igor, né, se eu não me engano, que tirou lá dentro, praticamente em cima da linha, mas assim, o gol tava aberto, pô. Dava pra fazer, era pra ter feito. E no geral, pisando na bola, tropeçando, fazendo passo completamente errado, muito mais forte do que necessário, passando da bola, todas as cabeçadas pra fora. Renzo Lopes fez um jogo péssimo e não sei porque que terminou entre os titulares, não sei porque não foi substituído em nenhum momento do jogo. Poderia ter entrado aí, sei lá, ou poderia não ter saído o Luca. O Luca não fez nada também, mas era melhor do que o Renzo quebrando. Deixava o Luca lá na frente, botava o Mugni no lugar dele ali no meio e segue. Não faz sentido o Melk ter sido substituído. O Melk jogou bem, não jogou, mas ele é o melhor jogador do time na temporada. Aí tira o melhor jogador do time da temporada e deixa o Renzo Lopes, que não fez nada ainda e tava quebrando a bola no jogo. Acho que realmente não fez muito sentido. Mas não vou ser
injusto de novo de não lembrar que as mudanças do intervalo do Daniel Paulista melhoraram o Ceará. O Ceará passou a criar muito mais, mas aí foi parando na defesa do Náutico, que foi muito bem, o Léo Índio, né, como eu disse, o próprio Reginaldo no lado direito foi muito seguro e ajudou no ataque. E assim, parece que foi morrendo o jogo e o Ceará. O Náutico não produziu mais nada no segundo tempo, né? O Náutico fez um muito bom primeiro tempo. O Derek jogou muita bola. O Jean Carlos jogou muito bem também no primeiro tempo. Ele deu até assistência na bola parada, né, pro Léo Índio. Mas jogou muito bem. Até ainda foi um dos que ainda jogou bem no segundo tempo, o Jean Carlos, né, que é ex-Ceará, inclusive. Mas é, de certa forma, acho que um ídolo do Náutico. E não fez mais nada no segundo tempo. Fez um muito bom primeiro tempo, não fez mais nada no segundo tempo náutico. O Ceará foi começando muito melhor, começando a ter muito mais volume, ficar muito mais com a bola, com o Lucas Mugni botando mais qualidade na construção, mas aí foi morrendo. Morreu. Parecia que ou tava todo mundo realmente morto fisicamente, ou não tava entendendo que tava perdendo de 1-0 e estão na beira da zona de rebaixamento, então vão pra cima, né, gente? Bora querer. Não pareceu muito interesse tipo, não é querendo duvidar da intenção, do profissionalismo de ninguém, não. É só tipo de passe essa mensagem pro torcedor, e aí o torcedor não é racional pra dizer que isso que eu tô dizendo, não vamos duvidar. O torcedor não é racional. Então, fica feio pra eles. Então, num geral, a crítica que eu tenho, assim, falando objetivamente, é senso de urgência, né? É falta de noção, se não é falta de comprometimento, que eu realmente não vou julgar ninguém por isso, foi falta de noção de o que era o contexto ali. De que precisava de mais intensidade, precisava de mais ímpeto, precisava ir mais buscar. A partir da metade do segundo tempo parecia que vamos só esperar acabar, a gente fica aqui a um ponto da zona mesmo e depois segue pra tentar nas próximas, pelo visto. Vamos ver, porque com esse time tá difícil pro Ceará. O Náutico deu uma resposta, o Ceará tinha dado uma resposta, né? É um baque, inclusive, porque eram 2 vitórias seguidas, depois de uma sequência muito ruim, né? E agora vem 2 derrotas seguidas, veio que voltando, né? Tirando a vantagem que ele tinha construído. Complicada a situação do Ceará, que veio da Série A. O Náutico ainda tem mais pano a ser passado, né? Já tá brigando pela zona do rebaixamento, porque o Náutico veio da Série C. Então tá aí nesse processo de reconstrução. O Ceará veio da Série A, caiu e tá brigando para não cair pra C no ano seguinte. É um processo de destruição muito acelerado aí, né? Mas, inclusive, o Ceará, que se cair pra Série C, será pela primeira vez na história, então será mais dolorido ainda pro torcedor. Tem que estar ligado nisso aí. Esse time, essa diretoria estão brincando aí com um negócio sério, digamos assim. E aí, vamos ver aí o que vai dar na sequência dessa Série B. Diz o que tu achou desse jogo entre 2 times nordestinos brigando contra a queda para a Série C. E diz o que tu achou de tudo que foi comentado no vídeo, tanto do Fluminense quanto do Ceará contra o Náutico. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha aí para todos os seus amigos darem a opinião deles também. Se não gostou, dá dislike, me segue aí em tudo que é rede social. E até a próxima, valeu, tchau!